Eu já estava doente e não sabia naquele dia. Porque, como que começou? Em agosto do ano passado, comecei a observar a mama, né? E quando eu toquei, eu falei com mãe, comentei com a Ivanete primeiro, que é a minha companheira de oração, está sempre comigo pelas madrugadas. Aí eu comentei com ela: Ivanete, estou sentindo um nódulozinho aqui na minha mama. E ela: não deve ser nada não, eles vamos orar. Aí comentei com minha mãe, né? Mãe é sempre aquela guerreira, né? Aquela da fé, assim. Ela falou: minha filha, não preocupe, deve ser muito hormônio, né? Pelo fato de eu não ser casada, não ter hormônio para dar e para vender, né? E ela falou: deve ser porque você sabe, você não é casada, tem muito hormônio, minha filha, deve ser isso. Eu falei: mãe, eu vou procurar um ginecologista, porque até então, irmãs, eu nunca tive consulta com mastologista, nada desses discos aí. Eu sempre cuidei da minha saúde, mesmo sendo assim fofinha, não vou dizer gordinha, que eu acho que eu não estou ainda obesa, mas eu sempre fui gordinha mesmo. Então, assim, eu sempre cuidei da minha saúde, minha alimentação é muito boa, né? Quando eu pude fazer atividade física, eu fiz durante uns 3 anos aí. Agora que esses últimos anos no corre-corre, que eu dei uma parada, mas eu tenho muita consciência dessas coisas. Eu falei com ela: eu vou procurar o ginecologista e vou pedir para ele um ultrassom das mamas. Nunca tinha feito ultrassom das mamas. Melhorou. Beleza. E aí, quando eu cheguei lá no ginecologista, falei com ele o que era o assunto. Ele foi e falou: vou te pedir um ultrassom. Veio o ultrassom, aí ele fez o toque, percebeu, de fato tem um nódulo aqui na mama direita. Aí, nesse momento, eu fui encaminhada já de imediato para o mastologista, para o CEAI, que é esse lugar aí muito especial, viu, irmãs? Não tenha medo de ir para o CEAI, é um lugar assim muito bacana, as pessoas trabalham lá. E ele falou assim: eu vou te encaminhar para mastologista, doutora Rosane, lá no CEAI, e lá eles vão começar a fazer esse tratamento. Só que entre consultas e investigação, né, do nódulo, porque assim, você faz ultrassom, aí desse ultrassom, eu fui conseguir a consulta no CEAI em dezembro. Então, setembro eu fiz a consulta com o ginecologista. De setembro até dezembro para eu conseguir chegar no CEAI, porque são vários processos, né? Quando eu cheguei no CEAI, a médica, a doutora Rosane, que é uma excelente médica mastologista, muito carinhosa, me recebeu lá e falou: olha, Eunice, eu vou te pedir um ultrassom que é feito aqui no CEAI e uma biópsia, para a gente verificar esse nódulo. E assim que chegar o resultado, o CEAI vai entrar em contato com você para a gente saber o que é. Então eu passei o meu dezembro, o Natal, virada do ano, tudo, só eu e os meus pais que sabiam até então. Não tinha comentado com ninguém, nem com as pessoas da minha família. Então só nós que estávamos ali nesse processo de saber, né, o que seria, orando a Deus para não ser isso, para não ser o maligno, né? E crendo no Senhor, fui viajar em janeiro. Fomos para um tempo, né, de praia, de descanso, descansar a mente, mas não fica aquela preocupação, né? E o resultado estava para chegar a qualquer momento. Eles falaram que era com 15 dias. Aí eu cheguei do passeio e o CEAI entrou em contato comigo para estar lá. E nesse dia 28, era o dia também que eu tinha que estar lá na escola do estado, lá no Choninho, para pegar a vaga, porque tinha saído meu nome para lá. E o diretor estava assim doido, me ligando, Daniel, né, que está ali, as minhas amigas da escola, porque ele ia receber a visita do vice-governador, só que ele não podia me contar. Ele só ficava assim: Eunice, você precisa chegar aqui. Eunice, você não sabe o que está acontecendo, você precisa chegar aqui. Aí eu fui lá para o CEAI de manhã, quando a médica me deu o resultado, ela falou assim: Eunice, abriu a biópsia, o meu caso foi BRAD5, irmãos, pra você ter ideia. BRAD5 já é um maligno, só que eu até então ela não tinha falado comigo. Falou assim: ó, se eu deu BRAD5, é maligno. Fez assim pro meu lado, né? E eu fiquei com essa cara aqui de paisagem, igual vocês estão vendo. Tranquilíssima. Aí ela olhou pra mim de novo, assim: mas você tá muito tranquila. Eu falei: doutora, eu estou confiante no meu Deus. E aí ela ficou assim e falou: nossa, normalmente, a mãe estava perto, né? Geralmente, mãe, as pessoas saem daqui desesperadas, chora e grita, eu tenho que acalmar. E tinha um tanto de estagiários lá do lado. Falou: doutora, vamos. Eu falei com ela assim: eu aceito o processo que Deus tem para mim e vamos para o processo. Nisso, eu comentei numa reunião com a minha liderança aqui da igreja que eu estava no processo de exame em dezembro, que
que orassem a Deus, né? Eu acreditava que não fosse isso, mas, irmãos, o tempo todo eu estava preparada para o processo. Eu só falava assim: Deus, eu entendi com aquela notícia, na hora que eu recebi o diagnóstico, eu tinha muita certeza do milagre, muita certeza. Então assim, quando eu recebi a notícia, eu lembrei do texto, até abri aqui, de Lucas 1 no capítulo 30, versículo 38. Vou ler aqui, Lucas 1, 38. Se vocês quiserem sentar, pode sentar um pouquinho, viu? Lucas 1, 38, que diz assim: E disse Maria: Eis aqui a serva do Senhor, faça em mim segundo a tua palavra. Então, como Maria não se importou com a sua reputação, mas em fazer a vontade de Deus, naquela hora, irmãos, veio de mim a mesma coisa. Porque eu desde pequena, os irmãos da igreja que sabem, mas eu orava a Deus, eu pequenininha, tamanho de Sofia assim, eu falava assim: Deus, eis-me aqui, Senhor. Senhor, eis-me aqui. Eu falava, eu não sabia o que eu estava falando, irmãos. Mas eu falava assim: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor, cumpre a mim tua vontade. Então naquele momento eu entendi assim, que eu precisava estar preparado para o projeto que Deus tinha para mim. E normalmente quando a gente fala assim, eis-me aqui, ou quando a gente fala assim, ah Deus, eu quero fazer a tua obra, né? eu quero ser uma pastora, uma missionária, eu quero cantar, eu quero louvar, a gente pensa só nas rosas desse processo. Mas tem um momento de espinhos também. Então quando eu vi esse diagnóstico, eu ouvi esse diagnóstico, eu pensei assim: se toda a minha vida eu disse eis-me aqui, por que não eis-me aqui para um processo? Porque a Bíblia diz, irmãos, que nós somos provados, certo? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu, o Senhor, venci e você também vai vencer. Então eu sempre pego essa palavra, a palavra de Romanos 8,37, quando ela diz que nós somos mais do que vencedores. O que é uma pessoa vencedora? Uma pessoa capaz de superar obstáculos. Mas a Bíblia diz que eu sou mais do que vencedor, que você, irmã amada do Pai, é mais do que vencedor. Então quando eu peguei esse diagnóstico, eu falei, eu crio que Deus, cumpre a minha tua vontade, faça como o Senhor quiser. Se for necessário cirurgia, aleluia. Se não for necessário cirurgia, amém. Eu estou pronta para o processo. Então eu fiquei muito tranquila diante do diagnóstico. Eu não apavorei, eu não murmurei em momento nenhum de falar assim. Algumas pessoas da igreja, alguns irmãos, né, ligavam para minha mãe chorando, desesperado. Porque quando fala assim, é câncer, a gente pensa assim, morreu. Porque a gente logo lembra das pessoas que a gente já perdeu com isso. Ou do sofrimento de outras pessoas também. Então a gente vai logo no negativo. Infelizmente a nossa mente não capta algo bom. E no meu caso, para a glória do Senhor, irmãos, eu não estou falando isso aqui para me aparecer. Eu não tive essa consciência. Na hora, eu não tive aquela coisa assim, eu vou morrer, sabe, eu vou ficar ruim, vai ser um processo doloroso. Não. Eu, na minha consciência, falava assim, Deus, eu estou pronta para o processo. Eis-me aqui, Senhor. Então eu sabia que esse processo, eu falava assim, irmãos, o processo vai ser leve. E as pessoas ligavam para a mãe, choravam, desesperadas. Outras, teve um dia que alguém falou assim, pastora, mas tanta gente assim para pegar, por que tem que ser a senhora? Eu falei, meu filho, é porque é um propósito de Deus. Porque a gente anda, né, de acordo com a vontade de Deus, cumpre os princípios da palavra. Então a gente pensa assim, eu estou muito certinha para passar por um processo desse. E eu aprendi, há 12 anos atrás, há 13 anos atrás, eu passei por um processo de uma cirurgia de retirada de mioma. Os irmãos sabem, nessa época eu estava assim, a Lucilene passando por um problema também, nós duas de lado, dando ajuda uma a outra. E eu falava com Deus, Deus, eu não quero perder o meu útero. Eu ainda, né, bem mais nova, assim, eu não quero perder o meu útero, Senhor. Eu quero que o meu útero vai ficar. E a igreja começou a orar. Irmãos, como essa igreja me ajuda. E eles oraram, e oraram, e oraram. E para a glória do Senhor, na época, fez a cirurgia. Eu passei por um processo. Teve uma irmã que virou para mim e falou assim, foi lá na escola, eu trabalhava na escola aqui da... Pastora, mas você não pode passar por cirurgia, não. Jesus é um Deus que cura. Eu falei, irmãos, Ele é um Deus que cura. Se Ele quiser curar sem a medicina, ótimo. Mas se for passar pelo processo, vamos passar pelo processo. E eu passei pelo processo, não perdi o meu útero, que é algo inédito de acontecer.
E o mioma que eu tinha no útero na época, minha barriga, segundo a médica, eu estava com esse corpo aqui mesmo. Mas ela falou assim: o que está dentro de você tem cerca de um mesmo comprimento de uma criança de 6 meses. Você imagina, gente? E eu com esse corpo, ela olhava, mas não tem barriga, porque 6 meses a mulher tá. Não tinha barriga. E foi por causa de uma única dor que eu descobri também, porque eu não sentia nada. E Deus preservou o meu útero. Eu tenho o meu útero aqui normalzinho, não perdi útero. Fiz o mioma, tirou, fiz o tratamento, diminuiu o mioma, tirou o mioma. Então eu estava crendo nisso. E na época minha mãe estava em Portugal. Eu liguei para ela, falei: mãe, chorando, desesperada. Ela falou: minha filha, não questiona o nosso Deus. Então eu aprendi desde essa época. A mãe falava assim: quando acontecer alguma coisa, não fica falando com Deus assim: por que eu, Senhor? Não, fala: para que, Senhor? Para quê? Então, quando eu recebi esse diagnóstico da mama, eu lembrei dessa palavra de mãe: não questiona Deus. Porque quando você questiona, quando você murmura contra a vontade de Deus, murmuração atrai maldição. Então, toda vez que você murmura, maldição. Então, toda vez que você adora, bênçãos vêm sobre a sua vida. Então, naquele momento, eu aprendi com a minha mãe. Eu não vou perguntar o porquê, porque eu já disse para Deus: eis-me aqui, Senhor. Então cumpre em mim o teu querer, cumpre em mim a tua vontade. É isso que Deus quer de nós. Então eu fiquei muito tranquila. Quando eu fui encaminhada, depois dessa descoberta aí, eu fui encaminhada para a ANEL. E aí a mastologista, a doutora Rosane, falou assim: Eunice, nós vamos encaminhar você para a ANEL, né? E lá na ANEL, eles vão cuidar de você, vai fazer o tratamento, mas você vai continuar aqui comigo também. Então você vai ser atendida por mim e pela equipe da ANEL. Então eu não sei precisar qual foi o dia certo que eu fui para a ANEL, mas foi em fevereiro. Foi uma data de fevereiro, logo no início, parece que assim que começou as aulas. Porque na hora que eu fui conversar com o Daniel, eu até pensei em desistir do cargo, mas acontece, ele não sabia, ele lá apavorado: eu preciso de você. Isso era, acho que uma quarta-feira, os diretores iriam viajar para BH, então a escola tinha que ficar por minha conta, porque por um sistema lá do estado, eles não contrataram as outras supervisoras, elas seriam contratadas no dia de iniciar a aula. E no dia do início da aula, a escola tinha que estar organizada para receber o vice-governador com toda a sua caravana. Então vocês imaginam, ele lá falando comigo, eu com o diagnóstico. Eu falei assim: não posso nem contar para o Daniel. Assina logo o seu QI, vamos lá. E foi passando para mim o trabalho que tinha que ser feito. Eu fiquei uma semana na escola trabalhando com o grupo de professores, organizando a escola, ninguém sem saber de nada. E aí eu estou lá trabalhando. E nisso eu fui para a ANEL em fevereiro. E para a glória do Senhor, a minha primeira consulta foi com o doutor José Pedro. Não sei se as meninas passaram por ele. Ele que fez o meu diagnóstico, o diagnóstico assim. Ele que programou o tratamento. Porque na ANEL, eles falam com a gente qual vai ser o primeiro passo. Que a Rosane falou comigo assim: eles podem te encaminhar para a cirurgia e você já voltar logo para mim, ou fazer primeiro o tratamento da quimioterapia e depois você voltar. Falei: beleza. Aí o doutor José Pedro fez a avaliação e veio a boa notícia, irmãos, porque quando a doutora Rosane viu que era maligna, ela pediu um outro exame, que eu não sei dizer o nome, é imuno alguma coisa, para descobrir qual tipo de câncer. E no meu caso, aí foi descoberto, ele é um câncer luminal, que chama, luminal A. E esse câncer não é agressivo. Então a boa notícia, que ele me disse: olha, ele é muito tranquilo, né? Não é agressivo. Glória a Deus. E aí, irmãos, ele continuou: nós vamos realizar uma bateria de exames. O tratamento seu vai começar com a quimioterapia. Não vai ser necessário agora a cirurgia. Depois você vai fazer cirurgia e depois a radioterapia. Então ainda tem 2 processos para eu poder vencer. E crendo, irmãos, sempre que Deus é o Deus de milagre. E aí eu fui para a primeira sessão e ele disse uma coisa muito bacana. Pelo fato de eu cuidar bem da saúde, sempre fiz 2 exames por ano. Façam isso, viu, amados? Eu sempre cuidei disso. Então eu faço a bateria de exames no início do ano e faço a bateria de exames no final do ano. Sempre olho como é que está a glicose, questão de anemia, essas coisas, né? Gordura, graças a Deus, nada. Eu não tenho nenhuma comorbidade, tem pressão alta, tem diabetes, tem nada. E ele falou assim: olha, pelos seus exames aqui, sua cadeia hormonal está muito boa,
Você não tem comorbidade, então nós não vamos precisar tirar agora. Você vai começar pela quimioterapia, porque você está muito saudável para um processo de quimioterapia. Porque o que mata, irmãos, o que é muito difícil é o processo da quimioterapia. Só que quando você não sabe, eu fui para o processo da quimioterapia pensando assim, a médica falou assim, você vai para a quimioterapia e a avó sempre dizendo, né? Confia em Deus, confia, fica tranquila, fica tranquila. E aí quando eu cheguei lá, ela falou comigo assim, vão ser 4 sessões vermelhas e 12 brancas. Eu pensei que ia ser uma atrás da outra, bonitinha, encarreirada, né? Então eu falei, o mês de julho já acabou tudo, né? Assim a gente pensa. Só que aí, irmãos, a gente tem a abençoada da imunidade. Então, o meu sofrimento diário, vamos dizer assim, não é sofrimento, a preocupação diária, que eu não estava sofrendo, mas eu preocupava demais por causa da imunidade. E a imunidade, ela é uma coisa tão sensível que, na verdade, tem dia que você está sem imunidade, você nem sabe. Eu ficava sabendo que a gente tem que fazer os exames, né, Thalia? Eu estou sempre citando a Kátia, a Emília, porque a Emília está junto comigo vivendo o processo, já está na radioterapia, graças a Deus. A Kátia já terminou, né, Kátia? Graças a Deus. Mas assim, porque elas sabem que eu estou dizendo aqui. Por eu não ter um convênio particular, eu tive que ir pela rede SUS, e o SUS não dá o tratamento de imunoterapia. A Emília conseguiu fazer, porque ela tem um convênio. Então, no meu caso, eu tinha que cuidar mesmo do meu emocional. O emocional, gente, é algo muito sensível, porque assim, se você passa uma raiva, cai. Se você fica triste, cai. Se você preocupa com alguma coisa, cai. Só que você sabe disso através dos exames. E como que você vê isso? No primeiro momento, nas vermelhas, eram os leucócitos. Quando você pega seu exame, seu hemograma de sangue, tá lá, leucócitos. Os leucócitos, para fazer a vermelha, tinha que dar acima de 4.000. Eu já tô carimbada. Eu falei que exame de sangue, hemograma, creatinina, esses três. Eu já estou sabendo olhar esse negócio tudo, de tanto mexer com isso. E aí, 4.000. Então, se desse 3.000 alguma coisa, não pode fazer. E eu não sabia. Então, eu fui toda alegrinha, né? Vamos fazer a quimioterapia. No primeiro dia que eu fui fazer a quimioterapia, como eu estava bombando na saúde, os leucócitos estavam 6.000 e tanto. Então, eu fui tranquilinha. Minha primeira quimioterapia foi dia 14 de março. Já estava ciente das consequências, né? Mas sempre confiante em Deus. Quando você faz a consulta, irmãos, eles falam tudo o que vai acontecer na quimioterapia. Você pode sentir desmaio, vômito. Quando você sair de lá, é bom você ter um acompanhante. Normalmente as pessoas às vezes costumam ter que sair carregadas. Você vai sentir cansaço, fadiga. Você vai ficar irritada. Tem momentos que você fica irritada. Pode vomitar. E foi falando que é tanto de três. Irmãos, eu dentro de mim só ficava assim, Deus é bom, Deus não vai deixar passar nada disso. Eles iam falando, eu repreendendo, entendeu? Na minha mente. A fé, irmãos, é a fé. Você tem que agarrar com Jesus. Você recebe um diagnóstico, não, peraí, eu sou filha de Deus, cabeça erguida, firme no Senhor. O meu Deus é o Deus de vencer batalhas. E eu já venci essa guerra. Eu só estou passando pelo processo, mas eu já venci cada um. Então eu saí com muita certeza, irmãos. E diante de tanta coisa negativa, e para começar, a minha mãe foi comigo, a irmã Fatinha foi também nesse dia. Ela falou, não, eu vou te acompanhar, porque as minhas químias começaram a ser realizadas na sexta-feira. A irmã Fatinha falou, eu vou com você, vou com a pastora Geni, estou mais preocupada com a pastora Geni do que com você, então eu vou acompanhar. E de fato foi um momento muito importante, por quê? Lá fora, fica várias pessoas, então você encontra pessoas para falar bem e pessoas também para te derrubar. E infelizmente elas sentaram perto de alguém e começou a falar com a minha mãe. Quem que está lá? Minha mãe e minha filha. E a gente já vai preocupado, né? Eu não, eu fui com a mochila cheia de comida para poder comer lá. E a mãe preocupada. Aí quando chegou, a mulher começou a falar, a mãe, minha filha está lá dentro. Nossa, sua filha? O que ela está fazendo? Ela está fazendo, deu câncer de mama. Nossa, prepara para vocês pegar ela. Não foi, Fatinha? Prepara, porque ela vai sair de lá muito fraca, vai sair derrubada. E foi falando trem com essa mãe, e a Fatinha falou assim, em nome de Jesus, minha pastora não vai sair assim. Minha pastora não é assim. Mãe Geni, para de ouvir. Pastora, para de ouvir essa mulher. A ministra vai sair de lá muito bem. E nessa hora ela já foi lá dentro me ver, né? Pediu para entrar, que eu posso entrar para ver. Pode, porque você pode fazer as visitas, entendeu? O acolhimento, irmãos, é muito importante nessa hora. Como que é importante?
Eu sentia acolhida pela igreja, pelos irmãos, igual a Fatinha estava lá. Era a representação da igreja cuidando de mim o tempo todo, as orações, as mensagens que chegavam uma atrás da outra, as irmãs que mandavam mensagem para mim o tempo todo. Então, assim, ela foi lá, eu estava lá tranquila. Tá tudo bem aí, pastora? Tá, eu tô ótima, Fatinha. Você tá bem? Tô. Tá tudo, você quer água, quer uma comida? Eu falei, não, agora não, tô tudo bem, pode ir. Aí ela foi, voltou, falou, pastora, Eunice está ótima. Quando ela chegou lá fora, eu já estava voltando, saindo da químio. Porque, irmãos, tudo de mim aconteceu de um modo assim, excepcional. Os médicos ficam assim, sabe, eles ficam assim, admirados, igual a Raíssa falou. Cada corpo é cada corpo, cada um vai viver um processo. Então, a medicação que às vezes eles davam lá, cerca de 2 horas para acontecer, meu corpo com 1h30 absorvia. Era algo assim, de Deus. O que eu vivi esse tempo da quimioterapia foi muito milagroso. Então, quando a menina, eles logo olharam e falaram assim, já acabou. Aí eu saí. Quando eu saí, irmãos, eu saí assim, igual vocês estão vendo aqui, ó, com a mochila na mão, andando e falando assim, mãe, eu tô com uma fome. Uma fome de leão. E eu tinha levado pãozinho de queijo, que todo mineiro gosta, né? E eu falei, mãe, abre essa bolsa aí. Falei com a Fatinha, o que você quer? Tô querendo comer, gente, eu tô com fome. Eu saí bem, irmãos. Eu contrariei qualquer diagnóstico para a glória do Senhor. Você vai sair de lá fraca, vai sair desmaiada, vai sair assim que nada. Eu saí de lá, foi comendo, eu quero comida, gente, me dá comida. E sentei, já fui resolver o que tinha que resolver, que era muitos exames, e comi pão de queijo. E assim foi. E aí, irmãos, para a glória do Senhor, eu continuei trabalhando ainda lá no Chonim, que eu estava de férias aqui no município, mas continuei lá na escola, trabalhando até o dia 3 de abril, meu último dia de trabalho, que aí eu tirei a licença mesmo, que eu precisava, né, descansar, ficar tranquila, não tinha como a imunidade ficar boa, trabalhando na escola, os irmãos sabem. A escola é uma bênção, eu amo meu local de trabalho, mas como eu tinha que cuidar, né, da questão da imunidade, então pegar ônibus todo dia, táxi, estar no meio das pessoas, não podia mais. E aí, o Chonim, né, uma escola maravilhosa, fui cercada de muito carinho, muita força para sair para esse tratamento. Foi muito choro, foi muita alegria também. E nesse dia, irmãos, foi um dia difícil. Quando eu cheguei da escola, eu falei, mãe, meu cabelo tá solto. Ela falou assim, menina, que é isso? Tá não. Eu falei, tá, mãe, esse cabelo tá solto. Eu acho que ele ficou até hoje, porque ele sabia que eu precisava dele para trabalhar. Porque quando a médica falou que ia ter a queda de cabelo, que é outra coisa também, pelo SUS, o SUS não oferece o capacete, né? Porque tem um capacete hoje, tem um tratamento que você coloca, então ele gela os fios e você perde poucos. A Milinha também fez, por isso que ela não ficou assim totalmente carequinha como eu. Eu tô carequinha mesmo, sem nada aqui. Então a Mila cai só um pouco, a médica me explicou, mas eu não tinha como usar o capacete. Então quando eu fiz a primeira quimio, dia 14 de março, no dia 3 de abril, eu saí da escola, cheguei lá em casa, a mãe foi fazer o almoço, eu fui pro meu quarto lá da mãe, peguei um espelho, coloquei e falei assim, agora, vamos ver. Quando eu fiz assim com a buchinha, porque eu já tinha cortado ele, eu usei aplique mais de 10 anos, né? Todo mundo me conhece, sabe disso. Eu sou muito vaidosa com essas coisas, cabelo, unha. Então, para mim, foi a parte mais dolorida até então desse processo. Foi a perda do meu cabelo. Hoje eu cortei ele curto, já foi assim uma dor. Um dia que a cabeleireira teve que cortar, né? Eu falei, Deise, vai ter que cortar e tal. Ela, vai ter. Ela chorou comigo, uma irmã, assim, que Jesus me presenteou nesse momento. Foi uma irmã. E junto comigo nós choramos, rimos, alegramos. Você tá linda, você tá linda. Então eu comecei a usar ele assim, amarradinho, com um apliquezinho pequeno, né? Quando eu cheguei em casa que eu fiz assim, aí meu cabelo foi soltando. Não sei se vocês lembram daquela novela. Na novela eles rapam o cabelo da menina, né? O meu não precisou, irmãos. Saiu mesmo, foi saindo assim, ó. E aí eu olhei assim, minha mãe tá lá na cozinha. Tirei tudo, tem a foto, podia até tragar a foto, mas esqueci. Depois eu mostro pra vocês. Aí eu tirei, fui fazendo assim e ele foi saindo. Fui fazendo e foi saindo, foi saindo. Olhei assim, aquela bucha de cabelo no chão. Quando eu olhei no espelho, eu olhei carequinha. Eu falei, Jesus, o Senhor é bom. Aí minha mãe chegou no quarto, olhou pra mim, eu acredito que como mãe ela deve ter levado um choque. Porque é um choque. Eu de touquinha foi um choque. Não sei se vocês sentiram assim. Por mais que a gente às vezes não quer demonstrar,
né, para mim, porque a igreja toda me acolheu. Quando eu cheguei, que a primeira vez de toquinha, essa igreja estava toda de toquinha também, desde as crianças de 0 ano até os 100. Foi algo maravilhoso, que me marcou demais também, igreja. Muito obrigada, porque eu não sabia como é que eu ia chegar aqui. Chegar com cabelo curto na escola dominical, para mim já foi muito difícil no dia. Quando eu pensei assim, nossa, eu vou ter que chegar agora de toquinha. E eu preparei tanto, que eu mesma fui na loja também sozinha, comprei a touquinha preta. Falei assim, hoje eu vou comprar a touquinha, porque eu vou ter que usar a touquinha, então eu vou comprar. Falei, mãe, comprei a touquinha. Aí minha mãe, ô minha filha, mas você vai ficar linda. E quando ela chegou no quarto, que eu estava ali toda carequinha, ela olhou para mim e falou assim, ô minha filha, você tá linda. Ô irmãos, isso me marcou demais, porque, oh meu Deus, o Senhor sabe de todas as coisas, não quero questionar o Senhor nada. Não estou questionando, mas foi difícil, porque você tem a vaidade do cabelo. Toda mulher tem que ter cabelo, irmãos, tem que ter cabelo bonito, seja ele curto, grande, mas você tem que ter o seu cabelo, ele é o seu espelho. Então eu falava assim, Deus, o Senhor está tratando comigo agora, essa questão desse cabelo, porque não vai ser fácil sair de toquinha pelas ruas. Aí eu coloquei a touquinha, eu não sabia que os irmãos da igreja estavam preparando, né? Tá de touquinha. Quando eu cheguei ali, eu ainda falei assim, mãe, você está demorando a arrumar, foi no dia do aniversário do meu pai. Vambora, e mãe atrasada, mas era para vocês se organizarem aqui. Então quando eu cheguei, irmãos, ali na porta que eu vi toda a igreja de touquinha. Os homens carecas e as mulheres de touquinha. Falei, meu Deus, como que o Senhor prepara, né, o acolhimento das pessoas. E eu me desabei a chorar, porque eu falei, não, eu não precisava sentir diferente. Eu não senti diferente porque a igreja estava junto comigo. A minha família, quando eu cheguei lá em casa na segunda-feira, meu tio carequinha, as meninas fizeram um culto que a tia Rita faz, colocou o turbante também, mandou para mim o vídeo. Olha aqui, nós estamos com você, nós estamos junto com você, essa batalha você não está sozinha. E foi algo assim, sabe, me marcou muito. Eu agradeço demais a igreja pelo companheirismo, pela paciência, porque não é fácil. Falei, irmãos, eu vou ter que ficar em Valadares, porque eu tenho um tratamento. Tem semana que eu só vou uma vez na ANEL, mas tem semana que são vários médicos, às vezes 3 médicos no mesmo dia. Então tenha paciência, continue sendo igreja, continue unidos, nos ajude nesse processo. Vocês estando juntos, estando, né, com a atividade na igreja, isso vai me deixar melhor. E aí o processo da quimioterapia demorou por causa disso, por causa dessa questão da imunidade. Aí toda semana eu ficava, irmãos, ore pela minha imunidade, ore pela imunidade. E para a glória do Senhor, na branca eu fiquei 1 semana sem poder fazer a branca. Eu lembro que foi na semana do aniversário do pai. E tinha passado muitas coisas, preocupação, situações, e que levou a imunidade a baixar. Eu fui fazer o exame, né? O Costa estava 2.000 e pouco, não podia fazer, e eu chorei muito. Falei, oh meu Deus, eu quero tanto terminar isso. E eu falei, irmãos, comece a orar e me ajude, não traz problema não, o que tiver que acontecer, vocês ficam aí, mas deixa eu quieta por enquanto, porque eu preciso cuidar dessa imunidade, eu preciso de imunidade. E aí a nossa oração foi imunidade, eu colocava para a igreja, para poder eu finalizar essa vermelha. E aí, quando foi no mês de maio, foi um tempo muito difícil, uma imunidade muito baixa. Lá em casa eu resfriei. Aí minha mãe ficou comigo no hospital. Eu tive um dia de internação por causa da imunidade, que ficou baixa demais. E para recuperar, eu precisava de um ambiente, né, tranquilo, calmo. A mãe vai e adoece também. E a mãe ficou uns 15 dias doente. Eu falava assim, meu Deus, eu não vou conseguir fazer esse exame. Como é que essa imunidade vai dar alta? Mãe gripada, eu cuidando da mãe. Eu mesma, irmãos, fiquei só um dia e sarei. Mas a mãe ficou muito ruim e eu cuidando dela. Aí eu comecei a orar. Falei, irmãos, vamos orar, porque eu preciso de um resultado ótimo. Preciso finalizar essa vermelha, porque a vermelha, eles explicam pra gente, é a mais agressiva. É a quimioterapia vermelha, a dosagem vermelha. É vermelha mesmo. É um soro assim, aproximadamente deste tamanho. Ele corre nas veias com 10 minutos.
Mas eles preparam a gente também. Eles chegam perto da gente e falam assim, ó, vai começar a medicação vermelha. Pode dar coceira, dor de cabeça, vômito. O que você sentir, você fala. E a enfermeira fica na sua frente para reparar. Não pode coçar, porque até então não tinha colocado o catéter ainda. Então minha veia é muito difícil. Aí colocou aqui na veia. Não coça, porque vai dar uma coceira. Aí a enfermeira tá assim, deu coceira? Eu, não. Você está sentindo alguma coisa? Não. Está com vontade de vomitar? Não. Coceira no rosto? Não. Tudo que ela perguntava eu não estava sentindo. Para a glória do Senhor. Eu só tive 2 vezes na quimioterapia vermelha que eu senti uma dor assim. Não sei se as meninas sentiram, uma dor assim na cabeça. Aí eu falava assim, nossa, minha cabeça começou a doer aqui bem no meio. Aí ela falou assim, vai passar. Respira fundo e vai passar. E aí eram 5 minutos dessa dor e passou. Mas para a glória do Senhor, irmãos, no dia 5 de junho, eu consegui um ótimo resultado e finalizei a quimioterapia brava. Pode aplaudir o Senhor, que é a vermelha. E daí em diante, eu comecei a frequentar os cultos. Eu lembro que eu cheguei aqui nesse primeiro culto, depois do dia 5, deve ter dado dia 7 de junho. Ali na porta da irmã Lena, acho que Leninha, na irmã Lena e Leninha. Eu cheguei igual tô hoje, assim, sabe? Eu já fico só assim, né, com os dentinhos. E eu falei assim, gente, que alegria poder estar nesse templo, minha igreja, poder cultuar a Deus. Porque eu fiquei 1 mês de maio todo sem poder vir aqui, irmãos. E aí eu glorificava a Deus. Eu falei assim, como é que as pessoas conseguem ficar em casa e não vir à igreja? Eu não podia vir porque eu não podia estar aqui. Então quando eu cheguei eu ficava assim, sabe, olhando tudo, aquela alegria, aquele ambiente, aquela atmosfera. Porque a gente assiste pela televisão, mas não é a mesma coisa. E toda alegre, porque glória a Deus, agora eu posso cultuar com a máscara, né? Claro, usando os cuidados. O pessoal, tipo assim, não me toque, pastor, mas eu toco porque eu gosto de abraçar mesmo. E graças a Deus não mudou. E aí eu iniciei dia 26 de junho a fase branca. Aí na fase branca são 4 horas de medicação. Eles explicam a gente, ó, você vai ficar aqui 4 horas. E o primeiro sintoma que você pode vir a ter é uma coceira. Então você chama a gente, tá? Qualquer coisa chama a gente. Falei, beleza. E aí começou, irmãos, aquela medicação branca, que era 12 brancas. E elas chegaram perto de mim e perguntou, você assistindo alguma coisa? Eu falei, não. Para a glória do Senhor, uma medicação que era para ser feita com 4 horas, meu organismo sugou com 3 horas e meia. Tudo Deus fez diferente, irmãos. 3 horas e meia. A enfermeira chegou e falou, nossa, o soro seu já acabou. Aí como ela viu que estava muito rápido, aí na consulta com a médica, com a doutora Renata, tá? A doutora da quimioterapia, a doutora Renata, o nome dela. Ela falou assim, olha, a enfermagem me passou que o seu organismo está sugando bem e você não teve nenhuma alteração, você não sentiu nada. Eu falei, nada, doutora. Vômitos em casa, desmaio. Foi falando que eu falei, não tive nada. A única coisa que eu comecei a ter é o paladar, mudança do paladar. Não senti o sabor, mas vocês podem olhar assim que não sentir o sabor para mim não é problema, né? Porque a pessoa continuou. Nem emagrecer eu consegui. Nem emagrecer, que eu falei, de repente eu vou pegar um corpinho agora melhor. Gente, nem isso. Porque mesmo sem sabor, a bonita come bem. A boia é boa. Então eu como direitinho. Mãe, não tô sentindo sabor de nada dessa comida. Essa comida tá temperada, gente? Tá, minha filha, tá temperada. Não tô sentindo sabor, mas tô comendo. E aí a médica falou assim, vou reduzir agora a sua medicação para 90 minutos. Porque o seu organismo está recebendo bem. Eu falei, glória a Deus, Deus é bom o tempo todo. Tempo de dependência, tempo de ver o agir de Deus em cada detalhe. Provendo as necessidades, desde os remédios, alimentação, vestes, irmãos, calçados, o acolhimento da minha família, dos parentes, dos amigos, sem contar essa igreja que no mês de julho, né, movimentou a venda do feijão aí, que eu creio que muitos de vocês participaram em meu favor, porque eu fiquei sem receber, como estou até no momento, né? E aí os irmãos foram assim muito carinhosos, arrecadou uma oferta que proveu o mês de julho. E eu falei com Deus assim, Senhor, o Senhor sabe que eu tenho coisas que foi o Senhor quem me deu. O Senhor permitiu que eu tivesse, né? Eu tenho carro, eu tenho apartamento. E eu falei assim, Deus, eu não quero perder o meu carro, não quero perder o apartamento, eu não tenho como pagar. E para agora, Senhor, irmãos, nem um mês até hoje eu fiquei sem pagar, nem o apartamento e nem o meu carro.
as parcelas estão sendo pagas em dia. É lógico que tem algumas pendências que não tem como eu resolver, que é só quando eu começar a receber mesmo. Mas eu digo assim, que o necessário Deus fez. Aquilo que Ele me deu, Ele não deixou o diabo tomar. Ele não me roubou em nada e não vai me roubar em nada. Porque o meu Deus é um Deus de milagre, meu Deus é um Deus provedor. E Deus abençoou essa igreja, fez esse feijão, me abençoou no mês de julho. Logo veio a notícia do INSS, eu recebi um pouco do meu salário em agosto, que proveu o mês de agosto. E aí eles marcaram a perícia para 2 meses depois, para eu poder fazer o outro pagamento, mas já ajudou também. E no dia 1º de agosto veio o grande milagre do Senhor. Vou para a consulta com a mastologista, a doutora Rosane. E o nódulo, irmãos, quando ela pediu para avaliar, né, para fazer o toque, eu disse, deixa eu fazer o toque aqui para me ver como é que tá. Quando ela olhou, ela já falou assim, nossa, sem pegar, que eu não entendo, né? Sem pegar, ela falou assim, nossa, mas diminuiu muito? Deixa eu fazer o toque. Daí tem que eu vou fazer o toque. Começou a fazer o toque, tá tocando e tá assim, gente, a gente não percebe. Falou para a estagiária assim, a gente não consegue perceber o nódulo mais. Eunice, diminuiu muito. E eu tô, glória a Deus, amém, doutora, aleluia. Ela falou assim, olha, eu vou ter que pedir você um exame, só que esse exame é muito caro. Aí minha mãe, com a fé, doutora, pode pedir, nós vamos fazer. Mas o exame é caro. Não tem problema, doutora, nós temos amigos. Pode marcar, nós temos família, temos amigos, temos o Senhor nosso Deus. A senhora pode marcar que ela vai fazer. E eu, meu Deus. E a mãe lá. E a médica, sabe? Então eu vou fazer, eu vou passar. Esse exame é uma clipagem tumoral. Eu liguei aqui, né? Perguntei às meninas e tal. Ela falou assim, olha, eu nunca vi desse jeito, não. Esse exame eu nunca vi, Eunice. Eu acho que não faço pelo SUS mesmo, não. Mas Deus vai prover. Aí eu fui lá, já parei no lugar que faz. E olhei o valor, não era um valor exorbitante, mas eu não tinha, né, irmãos? Assim, né, na condição que eu estou, não tinha. Aí a menina falou assim, ele fica por 2.000 e alguma coisa. Mas se você tiver o cartão do SUS, a gente consegue fazer 1.300. Eu falei, 1.300, o que é 1.300 reais para o nosso Deus? Não, não é nada, eu não tenho não, mas o meu Deus tem. Entrei no carro, falei, pai, o exame é 1.300 reais. Nós não temos não, mas Deus vai prover. Aí eu cheguei, né, em casa, falei com coloquei no grupo da igreja, parece que eu acho que fiz foi isso. Mano, comecei a ligar para um e para outro, né, aqui da saúde, para poder ver. E nesse intervalo, irmãos, que eu estava, isso após 8 sessões de quimioterapia, viu? Para a glória do Senhor. E aí ela falou assim, olha, todo esse procedimento que eu vou te passar, eu disse, é necessário, porque quando for fazer a cirurgia, você não vai ter perca da mama. Aí eu, mais uma vez, glória a Deus, aleluia, porque é muito difícil, irmãos. Normalmente a pessoa que dá o câncer tem que tirar a mama. Ela falou comigo, você não vai precisar tirar sua mama, porque eu estou percebendo que o tumor está muito pequeno. Então nós vamos fazer a chamada cirurgia conservadora, que é o que a Raíssa falou aqui. Na cirurgia conservadora, a gente faz só a cirurgia local para tirar o lugar onde o nódulo estava. Foi a fala da médica. Aonde o nódulo estava. E aí, esse clipe é para marcar. Porque como ele vai sumir, Eunice, desse jeito, porque ele vai sumir daí. Esse clipezinho é para me identificar onde ele estava. Porque na hora da cirurgia, se não tiver o clipe, falou com minha mãe, eu preciso tirar a mama toda. Porque eu não sei onde é que ele estava, então ela perde a mama. Por isso que tem que ter a clipagem tumoral. Que chama. E aí, irmãos, nesse intervalo de ligação e outra, eu recebo um telefonema de fé da minha amada pastora Clarice. Oi, irmãos. Pensa no telefonema. Tinha gente me ligando, mandando mensagem, mas ela estava na linha conversando comigo e falou assim, pastora. Eu falei assim, pastora, eu estou precisando de fazer um exame, estou chegando do hospital agora, estou chegando da consulta e eu preciso de 1.300 reais. E a pastora Clarice falou com uma fé, irmãos, que eu nunca vi igual essa mulher. Pode marcar o exame, pastora? Pode marcar o exame, irmãos. Eu comecei a chorar. E Clarice chorava de um lado, eu chorava de outro. E a mãe chorava, a mãe saiu gritando. Quando eu falei, mãe, pastora Clarice falou que eu posso marcar o exame. Eu saí chorando, aí a Sofia estava lá. Aí a Sofia viu todo mundo chorando. Vovô, o PID da vovó saiu. Corre, vovô, que o PID da vovó saiu. Vovó Xerita chorando. O PID é um processo que acontece lá em Valadares.
É um valor que as pessoas que moram em Valadares e Ribeiros do Rio Doce estão para receber. Só que o nosso até hoje, nada. Amém, eu não posso. Todas as pessoas que moram em Valadares e adjacentes. E aí, ela saiu gritando, tadinha. Aí meu pai veio, o que está acontecendo? Eu falei, pai, nós já temos valor para pagar a clipagem, pai. A pastora Clarice vai dar aqui para nós, com a igreja, Monsião Church. Eu falei, Jesus, Senhor é maravilhoso demais. Eu chorava, irmão chorava. Na mesma hora, a Secretaria de Saúde me ligou falando que já estava conseguindo. Eu falei, não precisa mais, muito obrigada, deixa para a próxima vez. Mas eu já consegui aqui. E já liguei lá para o centro, né, que é o AutoCap, o melhor lugar para fazer. Falei, pode marcar meu exame. A mulher, que dia que você quer? Amanhã tem vaga? Tem. Isso era na terça, irmãos. Na sexta-feira eu já estava com o resultado da clipagem para a pastora, para a mastologista Rosane ver. Como que vocês veem que Deus é grandão, irmãos? Grandão. E aí na hora as meninas me ligaram e falavam assim, mas a secretaria disponibilizou, Eunice, tem 100% aqui, a gente vai dar certo. Não precisa, deixa para outro momento. Vou deixar a igreja me abençoar. A igreja me abençoa primeiro. Porque abençoar, irmãos, terreno fértil é bênção, tá? Então você tem que, se Deus tocou no seu coração para abençoar alguém, pode abençoar, que você vai ver as bênçãos do Senhor te alcançando. Irmão, Jesus é maravilhoso. E eu falei, meu Deus, mais uma vez eu estou vivendo o milagre de Deus. No dia 4 de agosto, passei pelo procedimento e a médica, durante o exame, pôde constatar, já a médica do AutoCap fazendo o exame, falou assim, é no AutoCap mesmo? É no AutoCap. E aí ela falou assim, gente, diminuiu tanto que eu não estou conseguindo achar não, porque eles colocam uma agulha aqui dentro da mama e vai fazendo um rastreamento, olhando lá, né, na câmerazinha. E ela está assim, nossa, eu não estou conseguindo encontrar, não estou conseguindo, mas nós vamos encontrar, porque eu tenho que encontrar ele. Pra vocês verem, irmãos, como que diminuiu. Então, no início, que foi descoberto, ele estava 7 por alguma coisa, mais de 7 centímetros, que era o tamanho do nódulo. No dia dessa clipagem aí, do dia 4, que foi colocar o negocinho, o nódulo reduziu em 70%, ele foi para 2,5%. E aí foi quando a médica falou assim, quando for fazer cirurgia, já não vai existir mais. Para a glória do Senhor. E glória a Deus, irmãos. E ainda falou uma coisa, irmãos, que me deixou assim mais maravilhado, porque Deus é Deus de obra completa. Ela falou assim, olha, aí ela ligou na hora para a doutora Rosane, na hora que eu saí assim na recepção, ela falou assim, olha, eu já liguei para a sua doutora. Porque ela comentou com a doutora Rosane, porque ela não falou comigo lá. No dia que eu cheguei, a doutora Rosane falou assim, olha, na mesma hora a médica lá, eu esqueci o nome da mulher, me ligou e falou que os 30% do tumor que ainda existe, Eunice, ela falou dessa forma, os 30%, cadê, meu Deus? Dos 30% que existe, há um mínimo de tumor, ou seja, praticamente é nódulo e o mínimo é o maligno. E eu falei assim, meu Deus, como que o Senhor é grande, como que o Senhor é poderoso, como que Deus é maravilhoso. E eu falei assim, e aí, Eunice, eu já vou deixar o encaminhamento para você fazer cirurgia e confirmação, para confirmar a cura, porque você já está curada, não vai ter perca de mama, meu Deus, é maravilhoso. E aí nós fomos então para essa bateria de exames. Aí você, vou te dar um encaminhamento, você fazer vários exames já para cirurgia. Mas vai ser a cirurgia, igual eu estou explicando, conservadora. Só gratidão a Deus. Na 9ª semana, dia 11 de setembro, outra surpresa. O valor de referência para a imunidade estava abaixo do esperado em 3 pontos. Para a quimioterapia vermelha, eu precisava dos leucócitos acima de 4.000. Para a vermelha, eu precisava dos segmentados acima de 1.500. Está tudo no hemograma, viu? Quando você chegar em casa, dá uma olhadinha lá para você ver. E aí, nessa 9ª semana, deu 1.497. Eu falei, ô mãe, não vai dar para fazer. Mas eu tenho uma mãe de fé. Uma mãe que é bênção. E a mãe falava assim, vai dar. Você vai ver, vai dar. Eu fiquei triste, né? Oh meu Deus, amanhã a 9ª semana já, só falta 3, 4. Meu Deus, a mãe vai dar. Aí eu falei, amém. A mãe falou que vai dar, vai dar, vai dar. Você vai ver o que eu estou te falando. E aí, irmãos, eu fui. Quando eu cheguei lá, na frente da enfermeira, porque na fase branca você tem uma consulta com a médica da químio e 3 com as enfermeiras. E Deus preparou a enfermeira Daniela,
que é uma bênção que foi na nossa vida. Quando eu cheguei lá, ela falou assim: nossa, Eunice, 3 pontinhos. E aí ela falou assim: Eunice, eu vou conversar com o médico. Vou conversar com o doutor Cleide, porque a doutora Renata não estava lá. Vou conversar com o doutor Cleide para ver se ele autoriza a sua quimioterapia. Ela foi e falou assim: ô mãe, falou com minha mãe, ela brinca muito com a mãe: ô mãe, fica orando aí, viu? Vai orando aí que eu vou lá ver. Vamos ver se esse doutor vai autorizar. Eu falei: oh, Deus, eu não quero perder mais nenhuma, Senhor. Deus, eu não quero perder mais nenhuma. Eu quero terminar esse processo na data certa. Eu já sabia que se eu fizesse as 4 semanas direitinho, ia dar dia 2 de outubro, 3 de outubro. Ia dar dia 2, né? Porque antes era quinta-feira. E a conferência marcada para hoje, dia 4. Eu já queria ter isso. Eu falei: Deus, eu quero já declarar que eu estou liberta. Em nome de Jesus, Senhor. E aí ela foi lá, conversou, e o doutor falou assim: não, pode fazer. Aí na hora que ela chegou perto da mãe, ela olhou para a mãe e falou assim: e aí, mãezinha, o que você acha que deu? Ela falou assim: que deu para fazer, vai dar para fazer. Ela falou assim: o doutor Cleide autorizou a quimioterapia, você está bem fisicamente, então você vai fazer a 9ª semana. E agora só faltavam 3. Eu chegava aqui na igreja e falava: fala, irmãos, comigo, 3. Só falta 3. Vão junto comigo e a igreja, sabe? Ora aí, irmãos. Levante a mão aí, ora para mim aí que vai dar. E glória a Deus pela vida dessa igreja, né, que me suporta desse jeito. E aí, irmãos, naquela semana, na mesma semana, os exames do pré-operatório foi autorizado. E numa orientação fui direcionada a marcar o quanto antes, né, para sair as consultas. E Deus mais uma vez surpreendeu, porque a menina falou comigo assim: ih, vai demorar. Demora, viu, para sair risco cirúrgico, anestesista. Ô, irmãos, para a glória do Senhor, eu tive lá, no dia que eu vou fazer a quimio, eu fui conversar com a menina falou assim: nós temos vaga para dia 25, 7h30 da noite, dia 26, 8 da manhã. Eu falei: pode marcar, minha filha. Na outra semana, irmãos, Deus é maravilhoso. E aí eu fiz o risco cirúrgico, fiz anestesista, coração bombando de bom. O médico falou assim: nossa, seus exames estão ótimos. Eu falei: irmãos, a palavra que eu uso, como é que você está? Eu disse: eu estou ótima. Como é que você está? Eu disse: estou ótima. E isso, irmãos, é fé. Porque você pega isso, o que você fala é o que você direciona para a sua vida. Então se você fica assim: como é que você está? Hoje acho que eu acordei com o pé esquerdo. Ah, hoje estou boa não. Ah, não mexe comigo não. Irmãos, não. Eu costumo comentar que o pessoal da igreja: irmão, soldado. Você já viu soldado ferido abaixar a cabeça? Não, irmãos. O soldado, até no último momento, enquanto ele não morrer, ele está de cabeça erguida. Ele está posto, sabe? E eu falava: gente, você que fala que tem Deus na vida, ficar de cabeça baixa por causa do nosso final. Ah, porque meu financeiro. Ah, porque meu carro. Ah, porque meu marido, é minha esposa, é meu filho. Ah, é lá naquele trabalho. Pediu tanto trabalho, daqui a pouco está murmurando no lugar, está xingando em vez de estudar para melhorar, ou pular de trabalho, fazer outra coisa, começa a reclamar. Não, amados. Aprenda a abençoar. Deus, eu abençoo. Abençoa esse lugar. Eu abençoo. Irmãs, a minha jornada não era fácil. 2 escolas, uma igreja para tomar conta. Vocês imaginam? Eu não parava. Eu creio que Deus permitiu essas coisas na minha vida para eu poder parar. Ter tempo de observar as coisas, detalhes da vida, minha família. Ter tempo com a minha família, com o meu povo, com a minha mãe, com o meu pai. Com 20 anos aqui em Jampruca, morando sozinha. 10 anos da minha vida eu passei aqui em Jampruca sem ir em Valadares visitar meus pais. Eu não passava férias, nós não saímos para as férias. Sabe quando a gente foi ter isso? 2020 para cá, com a pandemia, que acho que foi uma lição de vida para todos nós. E eu falei: gente, eu preciso ter mais tempo com a minha família. Chamei a liderança da igreja e falei: olha, todo janeiro agora eu vou sair com a minha família. Vocês vão deixar a igreja organizada, mas uma semana eu quero para mim estar com os meus pais. E outra coisa, eu vou ficar mais tempo agora com a minha família. Qualquer feriado que tiver, eu estou pulando agora para ficar com a minha família. Porque a gente não tinha esse tempo. Era preocupação muito grande com a igreja, com as pessoas. Eu preocupo com a igreja, preocupo com as pessoas, mas hoje, Deus, família, igreja. Que é algo que a gente erra muito, entendeu? E vocês, na grande maioria, é o trabalho. Não é nem Deus, é trabalho. Se der tempo, Deus. E se der um pouquinho de tempo, meu filho, meu marido. Não pode. Não pode haver inversão daquilo que é princípio. O princípio de Deus,
família, igreja, trabalho. Vamos colocar cada coisa no seu lugar. E eu mesmo nessa correria que eu fazia todas as manhãs, eu acordava 5 da manhã, ainda vou voltar a fazer isso, em nome de Jesus. 5 da manhã, 5h30 eu estava aqui no templo orando todos os dias, de segunda a sexta-feira. Saía daqui para o Chonim, trabalhava no Chonim, e as meninas estão ali, trabalham comigo e sabem. Qual dia que eu cheguei reclamando, lamentando, murmurando? Nunca, irmãos. Pelo contrário, sempre tem uma palavra de afago para aqueles que precisam, mesmo às vezes estando doente como eu estava já. Mas sempre uma palavra de afago, porque Deus nos chamou para isso, para abençoar vidas, abençoar pessoas. Então eu nunca chegava lá e ficava assim, nossa, eu estou tão cansada. Quando eu pensava, eu falava assim, ai Jesus, esse trabalho, na hora eu falava assim, você pediu, eu te dei. Então às vezes a gente tem isso, sabe, irmãos? A gente pede a faculdade, oh Deus, eu quero fazer a faculdade, é dos meus sonhos, Deus dá a faculdade. Daqui a pouco a gente começa a reclamar daquilo. Ah, Deus, eu queria tanto ter um marido, Deus dá um marido. É marido, não é companheiro não, viu? Resolva a sua vida. E aí, começa a reclamar do marido. Esse homem é assim, vou matar esse homem. Mas você não pediu. Foi você que escolheu. Ninguém escolheu para você. Nem Deus escolhe para você, irmãs. Por isso que eu não casei até hoje, porque eu tenho que escolher, Deus não vai escolher para mim. Então não sei o que acontece comigo. Ora aí, continua orando. Uma hora vai dar certo. Ajuda em oração. Porque, irmãs, a gente reclama muitas coisas. Pede um filho, né? Fica igual a Raquel. Dá-me filhos, dá-me filhos, dá-me filhos, senão eu morro. Aí Deus manda o rebento, o menininho. Né, Sabrina tem 3. Vamos ver gracinha, gente. 3 na mensagem. Deus dá, irmãos. Aí começa a reclamar, não posso ir na igreja, que o menino está gripado. Nossa, vem uma chuva, o menino vai gripar, tadinho. Eu não posso ir na igreja, porque esse menino faz bagunça demais, ninguém tolera. Eu não posso ir na igreja, porque esse menino corre, esse menino faz isso. Eu não posso. Começa a reclamar do menino. Esse menino está doente. Vai pegar resfriado. Você já sabe da história do irmão Paulinho. Paulinho chegava na igreja todo dia e reclamava, pastor, porque o Tiago está com isso, o Tiago está com bronquite, não tem como. Ô Paulinho, você não veio? O Tiago. O Paulinho, você não está vindo? O Tiago. Ô Paulinho, eu acho que tem um jeito de resolver seu problema. Qual é, pastor? Qual? Vamos orar para Deus levar o Tiago. Não, pastor. Ué, mas o problema não é o Tiago? Não é o Tiago que está te impedindo de servir a Deus? Então vamos orar para Deus levar o Tiago? Ué? Não, pastor, misericórdia, faz isso não, pastor. Eu amo meu filho, eu quero meu filho. Então, aprenda a valorizar aquilo que Deus te deu, não abrindo mão do Deus que te deu. Porque a gente quer e depois começa a colocar a culpa em Deus. Ah, Deus, foi esse homem que o Senhor me deu. Ah, Deus, foi essa criança que o Senhor me deu. Foi esse trabalho que o Senhor me deu. Mas se você tem uma jornada dupla, amada, quem pediu foi você. Eu passei a oportunidade em 2023. Eu fiz um propósito com Deus de não trabalhar jornada dupla. Os irmãos sabem disso. Escolas me ligavam, pessoas falavam comigo, pastora, como você vai viver? Você está acostumada com 2 salários? Eu estou acostumada com 2 salários, irmãos, mas eu tenho Deus que vai prover com 1 salário. E foi o ano que eu mais vivi, mais bênçãos de Deus. 2024 eu volto de novo para esse trabalho. Eu falei, Senhor, eu vou voltar. E quando eu faço, irmãos, eu faço com excelência. Mas da mesma maneira que eu faço com excelência para mim, eu não posso esquecer das coisas de Deus. Porque a gente trabalha de segunda a sexta, como no meu caso, trabalhando, acordando 5 da manhã, dormindo meia-noite, do trabalho. Mas quando é para as coisas de Deus, estou muito cansada, vou na igreja hoje não. A dor de cabeça está lá no Japão, mas a pessoa já apropria dela. É porque minha cabeça vai doer. Não é porque esse menino pode dar uma febre, mas para o trabalho o menino não impede, marido não impede, nada impede. E você vai para o seu trabalho e faz com excelência. Parabéns. De fato você tem que ser a melhor profissional do seu trabalho, mas você precisa ser a melhor para o reino de Deus. E eu falei, Deus, eu não abro mão da tua vontade na minha vida. Então, da mesma maneira que eu faço para o meu trabalho,
Nas duas escolas eu honro a Deus, faço direitinho meu trabalho com excelência. Quem trabalha comigo sabe, quem já trabalhou sabe que eu me esmero para fazer. Mas aqui no reino de Deus também eu me esmero para fazer muito mais. Eu só deixei, irmãos, de estar vindo aos cultos quando o médico determinou. Foi um período da imunidade no mês de maio que eu precisei ficar fora. Eu via pelas lives, mas eu fazia questão de entrar, colocava o Walter doido. O Walter, arruma um jeito aí que eu tenho que falar com a igreja. Você arruma um jeito aí. Ele me coloca. E eu quero falar ao vivo. Eu sou metida, gente. Não quero gravar vídeo assim para mandar, não. Você vai me colocar lá na hora do culto, vai me falar. Tadinho. E ele arrumava jeito, né? Mas o menino da mídia. E eu entrava, irmãos, esquecia dos avisos, falava os avisos, que eu sou um pouco bem chata, sabe? E aí, irmãos, por quê? Porque eu gosto de estar no meio de gente, no meio da igreja, no meio do povo. Igreja é comunhão, igreja é relacionamento. Não existe você falar assim, eu amo a Deus, fico dentro da minha casa, vou acompanhar pela televisão. Mentira. A Bíblia é bem clara lá em Hebreus, quando ela fala que nós precisamos congregar. Então eu preciso estar no meio de gente. Gente falha mesmo. Eu estou falando com vocês que eu sou chata. A gente falha, a gente erra. Mas nós estamos buscando a santidade do nosso Deus. Eu erro aqui, peço perdão, levanto, sacudo a poeira e vamos embora. Mas a gente não pode parar, irmãos. A gente precisa permanecer. Permanecer. E aí, irmãos, o que está acontecendo, gente? E aí, na 11ª semana, mais uma vez, Deus me surpreendeu. Foi uma semana de muitas emoções. Por quê? Semana passada, eu precisava passar pelas consultas pré-operatórias. Eu precisava passar no dia 25, eu tinha perícia, 10 horas da manhã. 7h30 da noite, cardiologista. Na sexta-feira, 8 da manhã, anestesista. E no final de semana, avaliação do estado. E tudo isso eu tinha que controlar a minha emoção. Jesus, não deixa a minha imunidade cair. E aí os irmãos perguntavam, eu falei, ore pela minha imunidade. Não pode cair. Essa semana é decisiva, é a penúltima. Não vai cair, não vai cair, não vai cair. E para a glória do Senhor, irmãos, eu fui, orei a Deus, falei, Senhor, prepara um perito ou uma perita que seja os olhos do Senhor. Porque, irmãos, infelizmente, o INSS está negando os tratamentos de câncer. E as notícias ao meu redor... Vai olhando meu tempo aí, viu, bonitinho? Que vocês estão me... Plaquinha, vai falando aí. E as notícias ao meu redor... Estou na penúltima semana, então está acabando, né? Era o seguinte, Eunice, tá difícil, tá? Eles negaram o meu. Gente, a menina que já estava... Ela fez a total, né? Mastectomia, que fala? Fez cirurgia total, uma situação bem complicada, financeira, mãe solo, e o INSS negou. E ela teve que voltar, entrar na justiça pela federal para receber o benefício. Aí a outra pessoa que foi negada, também ela da ANEL, né? Falou comigo assim, olha, a enfermeira, essa outra foi para a perícia, só que a dela estava na primeira semana pós-quimioterapia, então o cabelo não tinha caído ainda. Ela só tinha cortado. Ela foi e colocou a toquinha, porque é constrangedor. O cabelo pra gente é a marca. Então ela foi e colocou a toquinha. Quando ela chegou na perícia, o perito começou a fazer as perguntas, ela respondeu. Aí falou assim, o cabelo, tira a touca. Ela colocou, que ele viu o cabelo, sabe o que ele virou para ela e falou, irmãos, isso é verídico. Não, você não precisa de benefício não, seu cabelo nem caiu. E aí eu falei, Jesus, sejam os olhos do perito. Gente, saiba orar. A Bíblia fala que muitas vezes nós não recebemos porque nós não sabemos como pedir. Então eu orava nos detalhes. Senhor, seja os olhos do perito. Eu não quero nada que não seja meu. Eu estou pedindo algo que é um benefício garantido por lei e que eu tenho direito. Eu não posso trabalhar e eu preciso do valor para mim poder sobreviver. Então eu fiz essa oração a Deus. E aí, irmãos, Deus preparou uma perita, que foi uma mulher abençoada, irmãos. Pensa na mulher abençoada. Do jeito que eu orei, Deus fez. Tudo que ela perguntou, eu fui pontual em responder. E aí, por último, ela fez essa questão. Ela falou assim, eu tenho que analisar. Depois ela sentou, não vou analisar. Não, porque a gente está falando que você teve até redução. Não vou analisar não. De fato, você tem um nódulo. Mas e o cabelo? Aí eu tirei para ela e falei assim, olha, eu não consigo ficar sem a touca ainda, né?
Tem gente que é tranquilo, anda, mas no meu caso, não sei se as meninas... Eu não consegui, até então. Aí eu falei com ela, eu vou tirar aqui pra senhora ver. Ela olhou, falou, realmente, né? Falei, eu só não fico sem a touca, eu fico sem a touca só perto da minha família. Porque eu fico constrangida. Falei com ela. Aí ela, beleza. Aí ela falou assim, não, você pode ir, eu já terminei aqui, tudo que eu precisava fazer, já foi feito. E aí você pode chegar no balcão que eles vão te falar como você faz saber o resultado sair à noite. Não saiu no dia seguinte, depois de meio-dia que eu fiquei analisando. Aí, para a glória do Senhor, eu consegui ser aprovado na perícia médica. Vou começar a receber agora no mês que vem, em nome de Jesus. Vai vir agora o valor. Não é aquele valor que eu recebo enquanto estou trabalhando, viu, amados? Por isso que eu falo assim, irmãos, como é bom ter saúde. Reclama não, porque tenha saúde. Eu profetizo saúde sobre a sua vida. Saúde. Porque depender do INSS não é bom. Quando eu olhei o valor, eu quase chorei. Mas eu falei assim, não vou chorar, porque Deus, muito obrigado. Que eu acabei de falar, né? A gente tem que ser grato por tudo. Eu só creio que em nome de Jesus, no início do ano, no final do ano, eu quero voltar a trabalhar. Porque não dá para ficar com o valor do INSS, não. Por isso que é bom você trabalhar. Pega seu ônibus, seu carro, sua bicicleta, sua moto, sei lá se for a pé que você vai trabalhar, mas vá trabalhar. Vai trabalhar, agradeça a Deus. Senhor, obrigado pela inteligência, obrigado pela minha saúde, pelo meu corpo, porque eu sempre fiz isso, irmãos. Mas aprova, Senhor, que eu passasse por esse processo. E aí, para a glória do Senhor, no final de semana, né, eu tive esse tratamento, consegui passar pelo pré-operatório, né, Deus cuidou de tudo. Fui fazer a prova do estado. Deus preparou para mim uma sala individual, porque eu coloquei no processo, né, do concurso que eu estava em face do tratamento, até por causa do catéter, porque eu fiquei com medo de não conseguir passar na hora da avaliação mental que eles fazem lá, né? Aí, graças a Deus, levei toda a documentação. Quando eu cheguei lá, Deus preparou uma mulher tão especial, falou assim, nossa, é você que é a minha. Eu sou sua o quê? Não, você que eu vou ficar com você, eu vou cuidar de você. Então Deus preparou uma sala individual, uma fiscal assim abençoada. E ainda falou comigo assim, temos enfermeiros, viu, à sua disposição. Eu falei, não vai precisar, viu, eu tô ótima, tá tudo bem comigo. Não aprova o Senhor que eu passasse nesse concurso dessa vez, mas Deus sabe de todas as coisas, Ele é quem sabe, não sou eu. E aí veio a 12ª semana, que era a última semana, e a vitória veio. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! O exame de imunidade estava muito esperado, irmãos. Quinta-feira foi o dia, porque eu tinha que fazer o exame quinta de manhã, mas eu só pego 4 horas da tarde. E eu comecei a orar, falei, Jesus, Deus, me ajuda, Senhor. Mas sempre, irmãos, a oração do Pai Nosso nos ensinou o quê? Contudo seja feita a tua... E a gente às vezes não quer falar essa parte. A gente quer que seja a nossa vontade. Então, mesmo que a sua vontade seja muito grande, mas aprenda a falar com Deus. Contudo, Senhor, seja feita a tua vontade. Porque de repente não é aquilo que Deus quer. E aí eu falei com o coração assim na mão, mas contudo, Senhor, seja feita a tua vontade. Mas eu quero, Jesus, poder fazer a última sessão amanhã, dia 3 de outubro. E aí a mãe, eu nem quis lá buscar o exame. Falei, mãe, vai lá buscar o exame, mas o pai, mulher da fé, vai lá, mãe, buscar esse exame. Você não vai não? Eu falei, não, vai a senhora, mas o pai. Eu fiquei lá, gente, eu não conseguia ajoelhar para orar. Eu queria orar, mas não consegui. Então eu fiquei sentada lá na sala e orando, Senhor, abençoe esse exame. Na hora que a menina foi puxar o meu sanguinho, que é uma luta também para fazer o exame de sangue, irmãos. Meu pai, era luta fazer o exame de sangue. O sangue é tão bom que ele não quer nem sair. E aí a menina fez, eu falei, pega aqui nesse braço aqui que eu acho que vai sair. Na hora que ela estava puxando assim, Jesus, o seu sangue, Senhor. O seu sangue, Léo Costa acima de 3.000, segmentados acima de 1.500. E tudo eu orando. Olha minha mente, em nome de Jesus, Senhor. Léo Costa acima de 3.000, segmentados acima de 1.500. E aí, irmãos, aí a mãe chegou. A mãe, eu ensinei a mãe a olhar várias vezes, mas ela não aprendeu a olhar o exame ainda não. Ela olha o trem tudo errado. Aí ela chegou alegrinha, né? E eu tô doida pra ver o exame. E eu doida pra pegar o negócio. E ela tentando brincar, pra tentar me tirar atenção, né? Ela falou assim, minha filha, eu acho que vai dar. Eu olhei um negócio aí e falei, deixa eu ver, mãe. Aí quando eu peguei, irmãos, o exame, os segmentados, deu
acima de 1.500, segmentados 1.800 e pouco. A glória do Senhor. Eu falei, ai mãe, vai dar. E comecei a chorar, irmãos, naquela sala. Eu e mãe chorava do lado, eu chorava do outro. Aí meu pai vem, abelhudo de lá, que ele não fica muito perto de nós. O que está acontecendo agora, gente? É seu pitch. Aí eu chorando, pai, vai dar para fazer amanhã a última quimioterapia para a glória do Senhor. É a última para a glória do Senhor. Aleluia, aleluia. E aí quando eu cheguei na ANEL, na sexta-feira de manhã, lembra da doutora que eu sempre falei com vocês, ore por ela, irmãos, ore por ela, que ela é benção. Ô, menina, mas a mulher estava um doce. Pensa numa mulher que estava assim, sabe, eu fiquei até assim. E quando eu falei com ela, no dia que eu falei com ela na redução do nódulo, ela nem deu confiança. Ah, beleza, sucesso pra você. Desse jeito. Falei, nossa, todo mundo fez festa, a médica nem fez festa comigo. Uma mulher, porque ela que está dando a medicação, então quer dizer, é uma vitória dela também, né? Ela que faz lá a fórmula do que tem que ser aplicado na gente. E a mulher, sucesso, meu bem. Ela estava muito boa nesse dia, não. Quando foi agora, nessa última quimio agora, ela estava junto com uma estagiária que eu conheci também, que chama Mabel Martiniano. Primeira vez que eu vi o nome da tia Mabel, tia Loura. Até comentei com Loura, falei, com Mabel, falei, Loura, Mabel, achei uma pessoa com seu nome, nunca tinha achado, ela pegou o contato e tudo, né, que é um nome diferente, Mabel. Aí eu falei com ela na hora, eu sou de Jampru, que eu conheço uma Mabel. Ela falou, o quê? Nossa, que bom. Nunca vi ninguém com meu nome, a mulher linda, sabe, muito bem educada. E as duas me abraçaram, a doutora Renata me abraçou, chorou e falou, olha, nós estamos continuando cuidando de você. Possivelmente você vai fazer uma radiocirurgia, me explicou lá algumas coisas. Porque dia 13 agora, ela passou um novo exame que eu vou ter que fazer, que é um chamado PET scan. É um mapeamento do corpo para ver se há sinais de células cancerígenas em algum lugar do corpo. Então eu quero que você continue orando, porque eu creio que esse exame não vai dar nada. Porque a minha oração é, não há mais células cancerígenas no meu corpo. Não há, porque a oração que eu ensinei a igreja a fazer foi, irmãos, ore, porque na quimioterapia, ela tem um efeito destruidor das células boas. Por isso que a pessoa acontece tanta coisa, vômitos, desmaios, né, a queda do cabelo e tantas outras coisas, a unha, que eu precisei pintar, família, porque estava horrível, minha filha. A unha fica escura, mas a minha estava mais escura do que o escuro, que eu não sei porquê, que em mim é tudo maior, né? O meu pé, irmãos, a Poliana que fez hoje, viu lá, estava preto. Minha unha estava preta, porque fica tudo pretinho por causa disso. Então eu falei com a igreja, vocês orem, porque a quimioterapia não vai matar as minhas células boas. Ore para que a quimioterapia faça multiplicar as células boas e destrua as células cancerígenas. E esse PET scan também não é um exame barato, mas graças a Deus está tudo sob controle, já conseguimos. E dia 13 eu vou sair daqui meia-noite para fazer esse exame. E eu creio, irmãos, que não vai dar nada para a glória do Senhor. E dia 6 de novembro eu vou estar fazendo a cirurgia conservadora da mama. Já vou poder apresentar para a médica, né, o resultado do PET scan em nome de Jesus. E aí a doutora Renata falou que já está tudo conversado entre as duas para a questão do tratamento. Depois de 30 dias, se não me engano, menina, depois desse trem, a não ser a quimioterapia e rádio. Eu acho que depois de 30 dias eu começo a fazer a radioterapia, que é o final para queimar, né, qualquer coisa que tiver no nosso organismo. Então eu vou precisar passar por esses dois processos, que para mim são bem mais tranquilos, porque o que foi mais complicado, porque dependia da imunidade, foi a quimioterapia. Mas a minha quimioterapia, irmãos, foi um processo leve, tá? Eu quero que vocês entendam. É tão leve que eu pude estar aqui na igreja, não em todos os cultos, é claro. Eu precisei, né, sair de alguns ambientes, evitar alguns ambientes por causa dela, diminuir o ritmo, porque eu sou uma pessoa muito ativa, então eu precisei dar uma freada mesmo na minha vida. Deus fez isso, freando a minha vida. E aí eu vou fazer esses dois processos ainda. Então foi uma surpresa maravilhosa, né? Quando eu saí ontem da quimioterapia, eu não esperava minha mãe, meu pai, minha irmã, porque a mãe falou assim, ela foi lá dentro me ver. Irmãos, Deus é tão maravilhoso que eu consegui dormir a quimioterapia, minha. Gente, Deus é maravilhoso. Eu dormia o sono do justo.
ou dormindo ou comendo. Então era melhor eu dormir para não comer. Porque eu comia banana, o que eu levava eu comia. Comia o lanche lá da Anel. Então assim, a mãe chegou e falou assim, eu vou lá buscar a Patrícia, sua irmã. Ela tá aqui, né, no finalzinho. Eu falei, beleza. Quando eu abro a porta, igual os irmãos viram no vídeo lá, né, a minha igreja bem representada pelos amados irmãos que estavam lá. Nossa, irmãos, foi um momento assim para mim. Pode aplaudir o Senhor, porque muito obrigado, irmãos, muito obrigado. Foi algo assim, eu sei que se vocês pudessem, todos estariam lá. Mas ver o rostinho de cada um dos irmãos que foram, foi algo marcante. É o apoio que a gente precisa. Seja alguém da sua casa, não quero profetizar isso para ninguém. Mas quando você tiver amigo, alguém que estiver passando por isso, apoie, abrace, manda mensagem. Você não sabe como é válido uma mensagem. Ei, como é que você está? Tá tudo bem? Você está bem? Então assim, isso é importante demais, irmãos. É o acolhimento, é o que nos ajuda demais. Então eu quero agradecer mesmo, sabe, a igreja por isso. A minha família, meus pais, minha mãe, irmãos, mãezona. Mãe, assim, até a consulta mais comum, mais tranquila, ela falava assim, eu vou. Eu falava, mãe, não precisa senhora, não, eu vou. Não me deixou em nenhum momento. Não vai me deixar, é claro, né? Porque a gente tem um processo ainda. Meu pai, né, que é o motorista, sempre leva para lá, leva para cá, espera, vai com a gente. Então, eles me apoiam demais, porque eles estão comigo o tempo todo. A minha família, tia Rita, a Kétia está aqui, parte dela, né? Porque tem meu tio Edinho, que não pôde estar aqui hoje, mas a esposa dele, mas é um apoio assim, toda semana está lá em casa, praticamente todo dia. E manda mensagem, tia, como é que você está? Como é que você está, Eunice? Como é que você está? O exame deu certo, deu certinho, tá tudo beleza? Tá fazendo de tudo para não fazer raiva, porque sabe que eu não posso fazer. E não é porque eu acabei com a minha terapia, você tem que fazer raiva não, viu, gente? Que o processo não acabou, não. Me poupe das raivas por um momento. Mas assim, eu tenho aprendido muito nesse tempo, né? Meu pai é bênção. A igreja que, como eu disse, nossa, irmãos, eu não tenho palavras para agradecer tudo que vocês têm feito por mim. Tudo que Em nome de Jesus, você está falando que não tem mais problema, porque eu estou curada, irmãos. Eu estou curada. O que eu estou passando é os protocolos que precisam passar. Mas eu já estou curada para a glória do Senhor. Então eu quero agradecer a igreja. A faxina feita pelos irmãos, que teve uma época que a Ivanete estava passando mal, não pôde fazer. Os irmãos foram lá e fizeram uma faxina. Muito obrigada, irmãos. Quero agradecer a Ivanete, que há mais de 20 anos cuida de mim. Não sei porque ela não está aqui, que ela é abençoada. Há mais de 20 anos, irmãos. Desde quando eu cheguei em Japru, cuida de mim, da minha casa. Ela faz a faxina da minha casa. Tudo oferta, viu, irmãos? De oferta. Que eu pago ela. Eu falei, Vanessa, eu não posso te pagar mais. Então eu vou ter que te dispensar. Ela falou, não pode ficar tranquila, que eu vou continuar fazendo a faxina da sua casa. Cheguei em casa ontem, a casa toda cheirosinha, arrumadinha. É só Deus mesmo para fazer isso. Cuida de nós, né? E aos irmãos que moram na zona rural, que não deixaram faltar e não deixam faltar o alimento, que é as verduras, os legumes e os limões, porque o limão me ajuda muito a questão do paladar. Todo domingo eu saio daqui com o carro cheio, couve, limão, jiló, uma fatia traz o jiló, couve. Cida manda verdura, Balzinha, eu ligo a Balzinha, Balzinha, arruma limão pra mim, Balzinha. Leninha, arruma limão pra mim, arruma couve. E elas ficam doidas, tadinha. Não, pastor, eu vou levar para você, preocupa não, você vai sair. Mas, irmãos, Deus cuidou desses detalhes. Deus abençoe vocês. As ofertas voluntárias, eu não consigo citar tantos piques recebidos. Pessoas amigas que chegavam perto de mim, está aqui uma oferta para te ajudar. Eu chegava na igreja, os irmãos me abraçavam, pastora, recebe aí. Quando eu chegava lá em casa, R$100, R$50. Recebi piques de R$200, recebi piques de R$1.000, R$300. E tudo assim, irmãos, por necessidade. Esse mês de setembro, vocês têm ideia, eu comecei o mês, falei, pai e mãe, lá em casa a gente conversa muito. Nós somos uma família de sentar na mesa, tomar café na mesa, almoçar na mesa, ninguém fica com celular, televisão, nada disso. Pode ir lá na minha casa que vocês vão ver que eu não estou mentindo. A gente vive essa realidade. Quem me acompanha, a pastora Clarice está sempre lá. Quem vai lá em casa sabe que é assim. E aí eu falei assim, ô pai, ô mãe, mês de setembro agora, não tem entrada nenhuma não. Eu não sei onde que nós vamos prover para poder pagar as contas desse mês. E para a glória do Senhor, irmãos, eu entrei o mês de setembro já com R$50.
Deus é maravilhoso. Ô, irmãos, agora é Deus, 50 reais. É dinheiro. É 50 reais para quem não tem nada. 0,0 a conta negativa vermelha. É milagre de Jesus. E aí, irmãos, eu recebi. E aí fui recebendo ofertas. Recebendo ofertas. Eu sei que no dia 13, dia 15, que é a última coisa que eu pago, apartamento, paguei carro, paguei apartamento, paguei imposto de renda, porque eu pago, né? Dá a César que é de César, a Deus que é de Deus. Então, quando você fizer seu imposto de renda, você devolve o que você tem que devolver para o governo. Eu aprendi que eu estou devolvendo porque eu recebi bem durante o ano. Glória a Jesus. E eu falei, Deus, eu preciso pagar o leão. Eu preciso pagar. Deus providenciou o valor. Irmão, quando eu menos esperava, eu olhava assim, a pessoa mandava uma mensagem: pastor, eu estou mandando 500 reais para você, para te abençoar. Eu falei, amém. É os 500 para pagar essa conta. É os 300 para pagar essa. Aí eu ia juntando do carro, vai dar para pagar a parcela do carro. E assim tem sido, irmãos. Deus tem me abençoado até chegar o recurso certo. E Deus tem provido. É as verduras que bate na porta e chega. Tem verdura aqui para você. Estou encaminhando, estou mandando. Roupa, eu ganhei essa semana roupas novas, irmãos. Vocês estão me vendo bem vestida assim? Não, eu estou comprando, não. Eu estou ganhando. Eu ganhei sapato, eu ganhei perfume. Eu estava precisando de perfume, ganhei perfume. Ganhei creme. Isso aqui, ó, tudo é ganhado. Deus é maravilhoso. Ganhei calças lindas que vocês vão ver eu vestir esses dias aí, combinando. Vou combinar até no último dia da festa. Deus até isso Ele fez. Deu uma calça maravilhosa, nude. Só não vim com ela hoje, que eu queria vir com essa aqui, que é mais chique, entendeu? Para mim poder ficar assim, né? Que vocês sabem que eu gosto. Mas eu estou ganhando, irmãos. Deus está providenciando roupas, verduras, legumes, ofertas voluntárias. Quero agradecer a irmã Selma e Edson, porque cuida da organização das marmitas. Só Deus para abençoar vocês, esse casal aqui. Selminha falou um dia comigo: eu não vou pegar mais. Eu não mexo com esse negócio mais. Mas o coração dela dói. Ela falou: pastor, eu vou fazer, porque, né, por você eu vou. E vai ela de novo, tadinha, para as compras. É só Deus para abençoar. Quero agradecer aos meus amigos que com muito carinho fizeram as orações por mim. Aqueles que estão me assistindo na live, que vão me assistir também, que torcendo, rezando. Muitos amigos católicos, irmãos, fazendo campanhas nas madrugadas para a minha vida. Gente, isso não tem preço. Eu não sei, não tem como, sabe? Só posso orar por vocês mesmo. Eu estou aqui rezando por você na madrugada, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, irmãos. Isso é amor e amizade mesmo, o carinho das pessoas, as igrejas que tem aqui, igrejas amadas, amigos amados, sabe? Eu estou torcendo por... Então isso tudo é que me fez ficar assim, forte. É que me fez ser essa pessoa de fé, de olhar para você, sabe? E como é que eu vou ficar triste? Se eu tenho uma igreja que me honra o tempo todo. Se eu tenho amigos que mandam mensagem, orando, rezando, sabe, por mim o tempo todo, irmãos, não paga. Eu não consigo descrever, sabe, tudo que Deus fez. Quero agradecer muito, né, minhas vizinhas, que é minha mãezona, Nilza e Tiana. Essas duas, assim, né, amada? Amadinhos do meu coração. Me acompanham demais da conta, tá sempre aqui, cuida de mim, porque, como eu disse para vocês, meus pais estão em Valadares, e a família mais próxima que você tem, irmãos, é o seu vizinho. Então trate bem seu vizinho, sabe, seja uma pessoa boa pro seu vizinho, porque na hora que apertar, como é que a minha mãe, sei lá, de Valadares, pode me amar demais? Mas quem me acode são os vizinhos de perto. Então, essas duas aí é família comigo, tem sido família comigo. Eu quero agradecer muito as minhas amigas que estão aqui comigo hoje, que eu já chorei de emocionar, né? Marilene, Laís, a Pri, vocês estão lembrando da Pri? Ela pregou aqui no primeiro domingo desse ano, fez uma amizade assim através da Laís. Estou muito feliz pela vida delas, demais mesmo. Pela minha amiga Lu, minha amigona há mais de 20 anos. E não tem nem como falar, né, Lu? É uma irmãzona, minha irmã branca do coração, que está aqui também. A Sulinha, que eu fiquei feliz demais, ela está aqui. Cadê ela? Foi embora já? Ah, ela está ali tão pequenininha. Nossa, eu falei com a Sandra assim: eu estou te dando um intimato. Você vai levar a Sula lá. E a Sandra ficou assim, não diz nem que sim, não. Porque ela é assim, sabe, irmão? E você também vai. Eu quero a Sulinha lá, porque a Sula, irmãos, é milagre também. Quem sabe a história da Sula, pode aplaudir a Jesus, foi milagre. Deus fez um milagre na vida dessa mulher também. É, do meu jeito, eu, a Sula, o Josino, né, Ró? Eu lá passando o tratamento e preocupada com o Josino. Jesus, salva o Josino, liberta, cura, Senhor.
todo dia mandando mensagem para Rosa, todo dia, Rosângela, como é que tá aí, minha filha? E glória a Deus, Josinho também é um milagre, a Sula é um milagre de Deus, então estou muito feliz por vocês aqui, viu? Muito feliz mesmo. A Kátia e a Emília, que eu já citei várias vezes, porque a gente está vivendo o processo junto, eu e a Milinha, e Deus tem nos dado vitória, né, menina? Deus tem nos dado vitória. A Kátia já é uma vitoriosa, foi um exemplo ano passado, quando você testemunhou lá, viu? Então esse testemunho, irmãos, abençoou muitas vidas. Eu ouvindo ela lá e falava assim, meu Deus, será que eu vou precisar de passar por isso? Mas seja feita a tua vontade, Senhor. E aí Deus preparou esse momento. Então, irmãos, eu quero dizer para vocês, não pergunte por quê. Não pergunte, para quê, Senhor? Para que o Senhor quer que eu viva isso? E hoje eu entendo que todo esse processo é para a unidade na minha igreja, o companheirismo da minha família, para eu poder parar e olhar para dentro de mim, sabe? Olhar ter tempo para mim, porque eu sempre cuidei de pessoas, e tem momentos da nossa vida que a gente precisa olhar para a gente, sabe? E olhar para você e perceber quanto que você é amada, quanto que você é cuidada, poder parar e valorizar essas coisas, pequenas coisas que pra gente, no dia a dia, a gente não dá importância, mas é importante. Você é importante, você é amada do Pai, você é agraciada do Pai, você é linda, você é maravilhosa. Eu sempre tive essa autoestima, irmãos. Eu sou linda, gordinha ou não gordinha. Gordinha porque Deus sempre fez assim. Uma pessoa que nasceu quase 4 quilos, então, entendeu? Meu pai fez um negócio de dar uma comida ainda com 3 meses, uma mamadeira, reganhou meu bucho, e aí até hoje eu estou comendo desse jeito. Culpado foi ele. 8 dias, não é nem 3, 8 dias. Como é que um bebê de 8 dias toma uma mamadeira imensa? Arrebentou mesmo, ué. A pessoa agora não consegue comer pouco. Então, irmãos, você tem que se valorizar. Eu mesmo sem o meu cabelo, eu já tomei posse dos turbantes e comecei a ganhar. Tem turbante que eu nem usei ainda, que eu ganhei muita coisa, muito lenço. Aí eu vou no espelho, eu vou lá no YouTube, aprendo a fazer uns trem diferentes, e tô bonita e sou bonita, entendeu? E Deus é bom em todo tempo. Quando vier o cabelinho, vai vir do jeito que vier. Quando ele não vem, turbantes e lenços, e eu tô linda demais. E eu quero que você se valorize. Coloque de pé no seu lugar. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho. Oh, aleluia! É o que eu declaro nesta noite. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Oh, aleluia! Levanta sua mão direita aos céus. Senhor, eu abençoo, Deus, a igreja. Abençoa aqueles que nos assistem agora. Abençoa aqueles que irão assistir essa live, Pai. Deus, que eles sejam abençoados e agraciados pelo Senhor. Eu abençoo os meus amigos que estão aqui, os meus amigos que estão distantes, mas que com muita fé, Senhor, têm acreditado no milagre do Senhor sobre a minha vida. Eu agradeço pela minha família, Pai. Muito obrigado pela minha tia, pelos meus primos, pelos sobrinhos, Pai, amados do meu coração. Jesus, muito obrigado. Te agradeço pela vida da minha mãe, Senhor, pastora Geni, meu pai, pastor Clóvis, pela minha irmã Patrícia, pela Idalice, Deus, que mesmo de longe tem me abençoado, Senhor. Muito obrigado pela vida da Idalice, a sua casa, a sua família. Eu te agradeço, Pai. Te agradeço por essa igreja linda que o Senhor deu a nós. Obrigada, Jesus. Obrigado, Jesus. Meu Deus, que nessa noite o Senhor vai agora alcançando corações. Pessoas que entraram aqui, Senhor, talvez desestimulados, carentes, ó Deus, de afeto, de apoio, de uma palavra amiga. Que nessa tarde, Deus, elas recebam um milagre.
Senhor. Que o milagre acompanhe, Senhor, essa igreja. Que o milagre acompanhe os nossos amigos, Deus. Meu Deus, eu quero profetizar a prosperidade sobre a vida de todos aqueles que me abençoaram, Pai. Que ofertaram, que ofertam na minha vida. Meu Deus, por tudo que foi feito, Pai, para que essa conferência acontecesse. Abençoa a vida da Kátia, da Elane, da Karine, da irmã Selma, de todas as guerreiras, Pai, que não abriram mão, mas renunciaram, meu Deus, para estar aqui nessa tarde. Renunciaram, Senhor, valores financeiros, Pai, para abençoar a obra do Senhor, pela ornamentação que foi feita, Pai. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado, Jesus, pelas suas servas que têm se levantado, meu Deus, como mulheres guerreiras. E mulher guerreira não abre mão, mulher guerreira não baixa a guarda, mulher guerreira não fica ressentida, mulher guerreira é vitoriosa, é alegre, perdoa, ama. E eu profetizo, Deus, cada vez mais, Senhor, a bênção, Pai, a bênção, Senhor, a bênção, Senhor, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Meu Deus, aqueles que nos assistem agora, eles recebam a palavra viva, palavra de rema, Pai, palavra Jeová Rapha, Senhor, no nome de Jesus, no nome de Jesus, Senhor. Aleluias. Tu és o nosso Deus, tu és o nosso Deus. Você pode dizer assim: obrigado, Jesus. Muito obrigada, Jesus, pela cura da pastora Eunice, pela cura da Mila, pela cura da Kátia, pela cura da Sula, pela cura do Josino, Deus, pela cura de tantos irmãos, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque nós vencemos a morte, nós vencemos diagnósticos, Pai. Hoje o homem falava que não tinha jeito, mas o Senhor é o Deus da vida. E hoje nós estamos aqui como Lázaros, ressuscitados, adorando ao Senhor e glorificando o Teu nome, Pai, porque o Senhor é o Deus de milagre, o Senhor é o Deus quem faz. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Continue conosco, Pai. Continue abençoando a pastora, meu Deus, que irá finalizar este tempo. Obrigado pela pastora dos anjos, pela sua casa que está aqui nessa noite, pelo bispo Adailton, pela sua filha, pelos seus netos. Obrigado, Jesus. Continue abençoando, meu Deus, essa conferência, Pai, no nome de Jesus. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor.